Tem outro ditado muito bom, que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Contrate com uma boa entrevista, contrate, observe, se possível, ficha criminal, esteja atento com isso. Você não sabe quem é essa pessoa que vai entrar na tua casa. É estranho falar, mas é verdade. A internet está aí, né? É fácil de pesquisar. Isso, utilizar redes sociais, pesquisar sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, o que ela curte, o que ela acha interessante. Faça uma pesquisa, não acredite só em, às vezes, indicação, né? Ah, fulano me indicou. Às vezes o fulano não sabe da vida dessa pessoa. Então pesquisa, faça uma entrevista, veja se essa pessoa sabe ouvir, veja se essa pessoa sabe falar, veja como ela escreve, quais são os interesses de vida dela. Porque aí você vai ter uma base. Como as abóboras se ajeitam ao longo da caminhada, vocês vão se ajeitando. As coisas vão se acomodando. Os hábitos vão sendo formados. Os costumes vão sendo adaptados. E aí sim, infelizmente não tem uma receita. Não tem algo, faz assim, 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 que você, pum. Não tem. Existe muita doação, existe muita adaptação, existe muita comunicação. Porque trazer uma pessoa de fora para dentro da sua casa é uma das maiores reclamações que eu vejo. Porque existe a privacidade, existe a sua vida que é quebrada. Além do paciente propriamente dita, né? Existe a sua casa, digamos, é invadida por uma pessoa que você nunca viu. Então, assim, o cuidador errar é normal. O que é importante avaliar nessa caminhada que você está dizendo é importante avaliar se ele corrige os erros que está sendo apresentado para ele e se ele tem essa postura de mudança, essa postura de adaptação. Não ser uma pessoa que reclama ou duvida ou coloca em xeque qualquer discussão. Isso. Vamos colocar em evidência que errar é humano. Errar, todo mundo erra. Você não pode ser tão taxativo, tão exigente. Eu tô pagando. Se você for assim, quem muito escolhe, no final acaba sendo escolhido. Então você tem que, como eu falei, moldar. Escolhe o básico, pesquise o básico e depois você vai moldando os relacionamentos, vai moldando os comportamentos, vai valorizando aos poucos aquele indivíduo que precisa ser valorizado. Porque a gente vê, eu vejo porque realmente acontece comigo. Cuidadores que são subvalorizados por causa da falha de outros. Tá? Isso acontece muito. Cuidador não vale nada, então eu vou pagar pouco para ele porque não vale nada mesmo. Cuidado, porque você pode achar uma joia rara. Você pode achar um diamante bruto. Se você não souber lapidar e cuidar e valorizar, você perde. Você perde a oportunidade de ter uma pessoa que pode cuidar do seu pai, do seu tio, do seu filho, pelo resto da vida e bem cuidado. E isso precisa de um olhar clínico, de um olhar zeloso, de um olhar de
Compaixão, novamente. Ó, a compaixão é a empatia de novo. A compaixão e a empatia, ela entra em qualquer lugar. Eu falei sobre relacionamento, sobre amor, sobre amizade. Tudo entra em empatia e compaixão. Porque você tem que exercer isso também com o cuidador. Você tem que ver, olhar ele com um olhar refinado. Ele também vai cansar. Ele também cansa, ele também erra. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E se... Agora, olha só como é interessante isso. Se para você, essa pessoa que está entrando na sua casa, é algo, digamos, estranho e inconveniente, a pessoa que entra também se sente mal. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos, não como cuidadora, mas como terapeuta ocupacional dentro do domicílio. É muito como profissional e como a experiência que eu tenho, eu digo, como é difícil entrar dentro do ambiente de uma pessoa, dentro da casa dela. Tudo parece diferente porque nada ali você organizou. Então, a casa por si só, ela já é diferente. A forma deles conversarem, a forma de eles lidarem entre eles, eu tô falando família, eu profissional. É muito deles. Eu entrando dentro dessa família, eu tenho que ter olhares e ouvidos atentos para o costume, para a forma com que eles se relacionam, conforme as coisas vão acontecendo, quem é o chefe, quem manda, quem pede, quem faz, quem executa, porque eu preciso me moldar àquela nova vida. Então, se é difícil para você que está recebendo o profissional dentro da sua casa, também é difícil para esse profissional que entra dentro da casa, porque você não sabe nem aonde senta. Você não sabe aonde lava a mão. Você não pode pegar um copo d'água. Tudo você tem que pedir. Isso é uma questão de educação. Então, quando você for avaliar uma pessoa para que entre na sua casa, observa essas pequenas coisas. O respeito, como que se conversa. A gente vai ter aí uma listagem, um checklistzinho com todas essas pontuações do que eu devo olhar para contratar um cuidador ou um profissional que vai frequentar a minha casa. Então, isso aí já está preparado. Então, são relações interpessoais, são relações que precisam ser moldadas. A gente precisa não ser ríspido demais, duro demais, mas também não mole demais, não aceitar tudo. Você não é obrigado a aceitar tudo porque aquela pessoa está dentro da sua casa. Então, pactos deve existir um pacto ali entre as pessoas, um acordo, para que as coisas fiquem respeitosas. Você acha que a escolha desse cuidador deve passar pelo crivo do próprio paciente, quando ele consegue? Ele é o centro, né? Então, se ele pode, ele deve escolher. Porque senão ele não vai fazer vínculo. Ele não vai fazer vínculo. Tem um caso bem interessante. Eu atendi essa paciente com Alzheimer. Com o passar do tempo, é muito engraçado isso. Com o passar do tempo, os pacientes eles vão esquecendo as coisas, né? Eles não lutam mais.
Então, no início, era uma luta com essa paciente para aceitar a cuidador. Ela não queria. A pessoa de confiança, inclusive eu vou te dizer, era uma cuidadora, ela era formal, mas ela era da família. Ela recebia para cuidar, tá? Ela era engraçado, ela era formal porque ela recebia, mas ela era da família. Mas essa senhorinha, ela não gostava dela. Mas ela era boa, era de confiança. Foi uma ginástica para poder aceitar ela. E ao longo do tempo, eu cuidei dela mais de 5 anos. Eu lembro exatamente da época que eu entrei, que ela era mais consciente. E depois, quando eu dei alta para essa paciente, ela não mais tinha consciência de escolha. O cognitivo dela já foi se desfazendo, as memórias não acontecendo, já não falava mais coisa com coisa. E aí ela aceitava qualquer um, desde que cuidasse dela. Então tem tudo a ver com personalidade, tem tudo a ver com a aceitação, tem tudo a ver com o querer estar próximo, as relações interpessoais, tem tudo a ver. Então, se ele pode escolher, dê preferência para ele. Se ele não pode escolher, escolha você, mas tenha o olho, tenha os ouvidos, tenha a mente aberta para essa escolha.